Olá, olá, meus amores de Libra! Tudo bem? Energia dos guardiões atemporal aí para vocês. É isso mesmo. Na mesa, as energias de Dona Padilha e seu Zé, gente. Olha que energia linda, energia poderosa. Vem comigo. Aqui, ó, são alertas, orientações. Presta muito bem atenção nessa tiragem totalmente espiritualizada, porque eu não sento aqui de qualquer maneira, tá bom? Ó, quer participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais? Se inscreve no nosso canal agora. Deixa seu comentário para potencializar a sua participação, tá bom assim? E vamos, que a rádio não para. Vem comigo, Libriano, Libriana, energias atemporais. Presta atenção nas energias dos guardiões. Laroie, salve a malandragem, salve Dona Padilha. E vamos lá. Laroie, Libriano, Libriana. Aroie, Dona Padilha. Olha só, gente. Aqui para Libra, já começa uma energia boa relacionada ao amor, tá? As coisas vão melhorar para vocês consideravelmente. Para quem tá numa batalha aí, nas situações amorosas, tem essa promessa, né, de melhoria no setor amoroso, os caminhos se abrindo, a espiritualidade trabalhando em prol de vocês. Zuri, a espiritualidade está trabalhando em prol de quem, na realidade? Em prol de pessoas que estão na dificuldade, né? E que estão procurando ajuda na espiritualidade. Então aqui se abre, né, os caminhos aí para vocês, o que eu acho bem gratificante, tá? Aqui também vem uma energia, né, de ansiedade. A galerinha que está ansiosa aí, pelo amor de Deus, minha gente, a ansiedade é um tiro no pé, acaba atrapalhando, né, as suas conquistas, o seu sucesso, o seu êxito. Então vamos dar uma travada aí nessa ansiedade, até mesmo porque, né, quando se tem ansiedade não se tem fé. Eu costumo dizer que a ansiedade é o contrário da fé, ok? A Dona Padilha está falando aqui, ó, que muito cuidado também que você vai ter que ter nos próximos dias com relação à parte finança, tá? Eu tô vendo uma energia muito perigosa aí, né, de roubo. É como se alguém quisesse roubar a sua prosperidade, é como se alguém quisesse roubar aí, né, os seus ganhos. De repente, nem de uma forma prática, mas de uma forma energética, sabe? Vamos lá. Eu não estou dizendo que a pessoa vai lá e vai roubar um dinheiro teu. Isso pode acontecer? Pode, né? Você pode ser ludibriado, até pode, mas aqui está falando de uma energia aonde pessoas não querem te ver bem, não querem ver você trocando teu carro, não querem você comprando um móvel novo, não querem ver você bem vestido, bem vestida, ostentando. Então, o que eu vou pedir? Dona Padilha orienta aqui de uma forma assim, ó. Evite ostentar nos próximos dias as suas conquistas em redes sociais ou até mesmo falando, né? Ah, tem algo para sair aí para você, tem um dinheiro na justiça para sair. Evita falar sobre o assunto. Até mesmo porque, gente, você não está no coração da outra pessoa. Então você não tem como se responsabilizar pela energia do seu ninguém. Aparentemente a pessoa até parece que vibra pela tua vitória. E eu nunca vou cansar de dizer que a pessoa pode até querer ver você bem, mas não melhor que ela. Então, muitas das vezes, a gente acaba metendo o pé pelas mãos com essa energia de confiança exagerada, né? Ou a falta de malícia. Infelizmente, a gente tem que ter malícia. Então, assim, evita postar em redes sociais, evita expor aí as suas condições, tá? Laroie, Dona Padilha. Aqui está falando de um acontecimento onde você vai bater de frente com o acontecimento como se você lutasse contra algo, contra um acontecimento, não aceitando, né? Eu acho o seguinte, né? As coisas acontecem quando ela tem que acontecer. Então não adianta você chorar,
sobre leite derramado, né? Leite derramado em areia. Porque assim, se aconteceu, é porque a espiritualidade, presta atenção à diferença. Às vezes você luta por algo e a espiritualidade muda um pouco o curso, e aí você começa a questionar o andamento das coisas. Mas de repente era dessa forma que teria que acontecer. E muitas das vezes a gente tem que aprender a fazer do limão uma limonada. Tem coisas que às vezes são tiradas da nossa vida porque estamos até de livramento. Mas muita gente não aceita isso. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Você está num relacionamento que só te dá dor de cabeça e perturbação. O relacionamento amoroso é cumplicidade, amor e parceria, correto? E às vezes esse relacionamento só tem te trazido dor de cabeça. E você, na sua teimosia, como veio aqui, como a Dona Padilha mostra, você quer continuar. Quer dizer, você não está querendo que a coisa mude? E às vezes você quer que a coisa mude, mas você quer do seu jeito, humanamente falando, não, porque eu quero dessa forma. Mas o que você está fazendo para obter as mudanças da forma que você quer, né? Então, assim, muitas das vezes, né, a gente se depara com situações, né, que tem que acontecer, tá? Para que algo mude. Então, não adianta você teimar e viver num relacionamento ruim porque você quer. E o relacionamento te fazendo mal, mas você não quer abrir mão. E muitas das vezes é preciso abrir mão para que as coisas aconteçam. Só que eu tô vendo aqui gente com medo de perder. Perder o quê? Aquilo que ainda não tem? Né? E aqui fala também que no casamento... Ah, gente, aqui ó, uma energia aqui que a Dona Padilha ela não podia deixar de mostrar. Tem uma pessoa, ela é uma mulher, tá? Que ela trabalha ou pediu a intervenção de uma pombogira, tá? E essa pombogira, ela tem feito uma arruaça no seu casamento. E você tem percebido o comportamento do teu parceiro, teu comportamento do teu parceiro está diferente com uns comportamentos que ele não tinha. Ele não tinha esse comportamento, ele era tranquilo, amoroso, agradável, compreensível, só que agora ele começou a mudar o comportamento ou irá mudar o comportamento de uma forma gritante. E você vai perceber, vai falar assim, opa, peraí, fulano nunca fez assim comigo, fulano nunca fez assim comigo, por que ele está fazendo agora? Por que ele está se comportando dessa forma? Conheço ele há tanto tempo, tantos anos, né, de convívio, de vivência, e essa pessoa se comportando assim agora. Por quê? E aqui fala que tem sim uma energia de pombogira. Ah, aqui está falando de pessoa que nem bebia começar a beber. Sair do trabalho, não chegar na hora de costume em casa, chegar tarde. E isso a pessoa não fazia. Não fazia. Tá? E tá começando a botar as manguinhas de fora, mas aí é onde eu vou te falar, eu não tô aqui para defender. Mas quando tem uma energia, né? Porque assim, gente, Exu, ele é caminho, ele é justiça, mas Exu, ele trabalha conforme você pede. Se tem uma pombogeira aqui trabalhando contra você, automaticamente você tem que procurar um auxílio espiritual. Você pode marcar uma consulta com a minha equipe aí pra gente estar vendo a possibilidade de a gente, né, tirar essa energia do seu relacionamento, da pessoa que você está tendo um relacionamento, né? De alguma forma a gente consegue trazer a energia que é negativa, né, que foi colocada de forma negativa, né, contra nós, mas de uma forma mais favorável. Perfeito? Ok. Aqui também está falando de uma surpresa, e essa surpresa, ela pode ser, presta atenção aqui, uma interferência no teu relacionamento vinda de alguém próximo, mas parece que essa interferência ela vai ser cortada pela raiz. Vamos lá. Digamos que alguém sempre chega para falar mal de você ou fazer críticas de você com a pessoa que você tem um relacionamento. Parece que a pessoa que você tem um relacionamento vai dar um forão, um corte nessa pessoa, tá? Muito bom.
Claro, eixo, eixo, eixo. Olha só. Sabe quando a coisa tem tudo para dar certo e de repente dá errado? E aí você percebe, fala assim, gente, mas estava tudo certo. Por quê? Por que que de repente virou? Que energia densa é essa? Então aqui está falando de energia de encosto, que ela pode ter sido enviada ou simplesmente pode, né, ser por conta de você mesmo, que nutre um sentimento de não aceitação da perda de alguém. Essa pessoa desencarnou, você não aceita e parece que tem uma energia, né, ligada a essa pessoa que faleceu. Então assim, gente, se desfaça logo dessa energia, porque eu tô vendo embaraço onde não deveria ter. Mas porque alguns de vocês ainda estão lamentando muito a perda, não a aceitação. E a não aceitação pode acarretar para vocês transtornos, tá? Isso é complicado. Enfim. Aqui, né, fala também de você ter alguns cuidados com seus pertences. Esses seus pertences, né, eu digo celular, por exemplo, você esqueceu o celular em algum lugar, mas de repente esse lugar você achou que não deveria haver perigo. Eu esqueci, mas está em lugar tal, está guardado. Só que não. Aqui fala de perdas, assim, que você não vai conseguir entender, que pode ser de forma material, sim, tá? Um Pix errado, né? Uma compra errada, né? Perdas realmente materiais de uma má negociação. Isso vocês têm que tomar cuidado, redobrar o cuidado aí, tá bom? Quem nunca, né? Quem nunca fez uma compra errada, quem nunca, né, caiu num golpe, sempre, né, tem uma energia meio que direcionada. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo. Aqui fala também, ó, de fechar. Aqui fala para quem está esperando um contrato, já está esperando já há algum tempo, né? Já está esperando fechar, botou um terreno para vender, uma casa para vender e nada aconteceu. Aqui fala que provavelmente nos próximos dias você pode fechar essa negociação, aparecendo interessados, entendeu? Então isso é bom, isso é ótimo, né? De repente lá atrás alguma energia pode ter interferido e você não ter conseguido. Então agora me dá essa energia de conseguir. Olha que beleza, né? Vamos lá. Salve, Dona Padilha, Laroie, minha velha. Agora eu vou para a energia do seu Zé. Salve, seu Zé, salve a malandragem. Quero que vocês prestem muita atenção nessas energias. O seu Zé tá falando aqui que tem alguém brincando com você. Parece que a pessoa é assim, ó. Olha aqui. Vocês podem estar até afastados. Essa pessoa pode estar vivendo a vida dela. Mas essa pessoa, ela vai, por uma situação que ela irá passar, ela pode querer colocar você assim, como se fosse um esterpe. Deu errado lá, ela vem te procura. Esse é o cuidado que você tem que tomar, de não ser esterpe de ninguém. Por exemplo, você soube que o fulano estava no relacionamento, o relacionamento ficou ruim, aí essa pessoa do nada te enviou uma mensagem. Mas tipo, se lá a coisa volta a fluir normalmente, essa pessoa acaba te deixando de novo. Então você tem que ter muito cuidado para não ser colocado na postura aí, como sendo um esterpe. Entendeu como? Juro, como é que eu vou saber que essa pessoa está fazendo isso? Gente, pela sua intuição, eu não vi uma intuição tão aguçada para vocês aqui não. Mas você vai perceber. Você vai perceber, então não se entrega não, né? Tipo assim, você conversa, você escuta, mas, né, com as suas
considerações. Opa, peraí, essa pessoa está querendo me usar. É como se alguém quisesse te usar porque sofreu uma decepção lá, mas se melhorar lá, essa pessoa acaba voltando para outra situação e te deixando, e você sofrendo de novo. Você entendeu? Porque a pessoa sabe que você tem sentimento por ela, e ela pode acabar te usando. Então, eu tô vendo alguém jogando com você. Essa que é a realidade. Seu Zé mostra alguém jogando com você. Aqui você tem uma colheita, tá? E essa colheita ela é financeira. Essa colheita financeira vem a partir de algo que você fez para alguém e de repente você nem se lembra. Eu costumo assim, de fazer e não me lembrar, né? E aqui tá falando que vocês vão ter assim uma colheita. Porque você fez algo para alguém num momento que de repente você nem podia fazer, mas você se esforçou e fez. E aqui me fala de uma colheita por conta disso. Bacana, né? Aqui me fala de uma situação amorosa nova chegando na tua vida, só que essa pessoa chega e você, e assim, quem te viu mal, preste atenção. Ou até mesmo você estava mal por conta de uma pessoa e agora entra alguém na tua vida para te honrar, para te assumir, isso enviado pela espiritualidade, tá? Que vai causar até um choque naquela pessoa que desdenhou de você, que fez pouco de você, que te humilhou. Essa pessoa, ela vai cair do cavalo, entendeu? Perfeito, vamos lá. Salve seu Zé, salve a malandragem. Gente, você não tem que voltar para uma situação que te fazia sofrer. Eu já falei isso, já deu lá na casa da Dona Padilha. Voltar numa situação que estava te fazendo sofrer, não. Vamos repensar, né? Pô, você passar por toda uma situação de sofrimento, de tristeza, aí você está equilibrado, e aí depois aparece a pessoa do nada para querer, sabe, fazer tudo de novo. Isso não, né? Você tem que ter essa consciência. Você tem que ter essa consciência. Se não veio para ficar, se não veio com boas intenções, né, você não tem que ficar voltando lá para o fundo do poço de novo para saber, né, que lá no fundo do poço não tinha água praticamente. E aí vai você de novo passar por isso, depois de tanto sofrimento? Porque aqui tá falando, né, que a pessoa pode voltar e você ter que reviver toda uma situação de novo. Nossa, eu tô te avisando, seu Zé tá avisando, não faça isso, tá? Aqui fala também que alguns de vocês vão dar fim, você mesmo, você vai dar fim a uma situação opressora. Eu tô vendo aqui duas pessoas que sofreram agressões psicológicas de alto grau e agressões físicas, tá? E aqui tá falando que você vai dar um basta. É como se tivesse virado uma chave e você falar assim, opa, peraí, eu não vou mais viver essa situação, eu não vou aceitar mais essa situação de jeito nenhum, tá? Aqui tá falando sobre trabalho, gente. Trabalho que positivou muito nos próximos dias, com oportunidades aí para vocês, tá? Você se empenhou, você fez currículo, você anunciou, fez entrevista. Olha, e aqui também falou que mesmo, aqui também falou, seu Zé fala da energia de que você, né, trabalhou em prol, né, de algo e que agora é hora realmente de você colher, de você aproveitar as energias, tá? Cuidado com fofoca, teu nome pode estar rolado aí, é uma fofoca, tá? E essa fofoca pode sim respingar, ou seja, a sua imagem, ela pode ser um pouco aí, como é que eu vou explicar? Atingida por comentários maldosos, né? E aí,
Você não vai perder o teu tempo se você souber ficando triste, não. Você tem que arrumar uma forma de fazer essa pessoa engolir as mentiras que ela pode vir a falar de você. Entendeu como? É como se você tivesse que ter um jeito, você vai falar assim, ó, corre atrás de provar que essa pessoa é uma mentirosa, é um mentiroso, né? E você sair por cima. Aqui, por que eu tô falando isso? Porque aqui me dá a solução dessa questão. Então, por mais que você se sinta consternado, indignado com essa situação, aqui tem virada de chave, aqui tem virada de jogo, essa pessoa vai pagar. É como se as máscaras caíssem e essa pessoa fosse envergonhada. Quer dizer, ela estava querendo te envergonhar, entendeu? Aqui também fala, né, que você vai, é como se tudo que você fosse pegar para fazer, você fizesse com boa intenção, com boa vontade. Quando a gente faz as coisas com amor, independente do que seja, automaticamente, né, você vai receber isso de volta. O universo te manda de volta as energias enviadas. Então, assim, é como se você tivesse aí um retorno de algo, né, que você tem trabalhado, tem se esforçado em ter, e o universo entendesse isso e te desse, né, de volta. Lembra que lá eu falei no início do jogo Dona Padilha que as coisas, a espiritualidade estava trabalhando em prol de algo. Ali falou de relacionamento amoroso, né, das coisas aí melhorando para vocês. Então aqui fala, né, você tem persistido sem desespero, sem ansiedade. E vou voltar a falar, gente, a ansiedade é a sua pior inimiga. Não entra nessa não, porque você pode, né, quebrar a cara nessa de ansiedade. Você tem condições de obter tudo aí a seu tempo, a sua hora. Aqui, ó, fala... tá, entendi. Olha só, aqui fala para quem tem seus companheiros, porque está falando, né, de seus companheiros que tem problema de saúde, que não se cuida, né, que é meio relaxado com a própria saúde. Aqui fala que você pode ter um sustinho, tá, com a pessoa. A pessoa, de repente, é descuidada com a saúde e pode... Eu tô falando de pessoa que você convive, parceiro ou parceira, tá? De forma conjugal ou amorosa, que você pode ter um sustinho aí por conta da saúde dessa pessoa. Eu vou tirar aqui um oráculo intencional. Aqui fala da sabedoria, ó. Toda a soma de experiência é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Você lembra que eu falei que era para vocês não aceitarem vivenciar situações que quando acabou lá atrás, acabou de uma forma ruim, e aí a pessoa tentar te dissuadir agora que vai ser bom, sendo que a pessoa pode sim, né, te deixar de novo. Quer dizer, você criar uma expectativa numa pessoa que não mudou é quando eu falei para vocês, né? Não permitir a passar por toda uma situação onde você sofreu horrores. Aí essa pessoa vem querer te engambelar para vivenciar. Só que você tem experiência. Então você tem que ter a sabedoria que no oráculo das intenções tá falando, que vem aqui simbolizando a corujinha, que eu adoro. A carta da sabedoria, que você tem que ter essa sabedoria de não cair de novo, de não cometer o mesmo erro. Então, assim, evitar cometer os mesmos erros, que você tenha aprendido a lição. Muitas das vezes a gente não aprende de primeira, né? E aí é que tá. Vocês entenderam o recado, meus amores de Libra? Então, tá bom, ó. Um beijinho para vocês, que Deus abençoe, com dias plenos, vida plena, muita saúde e paz. Tchau, tchau.